Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui. Vou ser rápido e objetivo. Eu preciso que você dobre a sua atenção. Irmãos, é forte. Números 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aí lá no versículo número 26 agora, diz assim, 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Eles deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra que você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos delas. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Irmãos, olha que tremendo, presta atenção. A Bíblia fala em Números 13 que o povo já tinha saído do Egito, presta atenção. Aí a Bíblia fala que eles estão no deserto de Parã. Quando chega no deserto de Parã, Deus vai falar assim: Moisés, envia alguns homens para que espionem a terra de Canaã. Eles estavam perto da terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido desde Abraão. Uma promessa antiga que Deus tinha feito para o povo. Então percebe que do deserto Deus falou para o povo: ó, Moisés, faz o seguinte, envia alguns espias para espionar a terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Uma promessa que eu fiz, Moisés. Então é essa terra. Agora segura isso aqui, presta atenção. A Bíblia fala que Moisés, ele vai separar alguns homens ali. Eu vou resumir. Dentre eles está Josué e Caleb. Moisés envia alguns homens ali para fazer um reconhecimento da terra, para espionar a terra. Eles vão na terra como espia, para ver como que a terra é. Só que presta atenção, aí a Bíblia fala que depois de 40 dias eles vão voltar com o relatório feito do que viram na terra. Eles foram na terra, espionaram, presenciaram o que tinha na terra, e após os 40 dias eles vão retornar e vão falar: Moisés, a terra que você nos enviou é uma terra muito boa, é uma terra que tem fruto, está aqui os cachos de uva. Josué e Caleb trouxeram o cacho de uva da terra, mostrando que a terra era uma terra frutífera. Só que presta atenção agora, olha que tremendo. Quando eles voltam, a Bíblia diz que ele fala assim: Moisés, a terra é uma terra muito boa, é uma terra que mana leite e mel com fartura. Só que tem um porém. Olha o que eles vão dizer agora no 28. Mas o povo que vive lá é poderoso. Lá nós vimos os descendentes de Anak, nós vimos jebuseus, heteus, ferezeus, amorreus, cananeus. Irmãos, quem são esse povo? Eram gigantes que viviam na terra. Então peraí, segura isso, presta atenção, irmão, o negócio é forte. Então percebe que Deus, ele falou para Moisés enviar, Moisés envia. Só que quando chega na terra, eles vão ver que na terra tinha gigante. Agora por que Moisés não falou? Moisés sabia o que tinha na terra. Sabia que Moisés sabia? Vou te provar que Moisés sabia. Porque lá em Êxodo 3:8, olha o que Deus tinha falado para Moisés. Isso aqui, irmãos, é Deus falando com Moisés quando Moisés foi chamado por intermédio de uma sarça. Olha o que Deus disse para Moisés, presta atenção. Êxodo 3:8, olha o que Deus falou. Por isso desci, para livrá-lo das mãos dos egípcios, e os tiraram daqui, para uma terra boa e ampla, onde mana leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, a terra dos hititas, a terra dos amorreus, a terra dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Então peraí, vamos procurar entender. Lá em Êxodo 3:8, quando Deus chamou Moisés por intermédio de uma sarça, o povo estava no Egito ainda, e Deus falou assim: Moisés, eu vou descer para livrar o meu povo das mãos de Faraó, porque Faraó está oprimindo o meu povo. Aí Deus falou assim: Moisés, eu vou tirar o meu povo daqui e vou levar para uma terra ampla, para uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, a terra dos jebuseus. Então peraí, Deus já tinha falado para Moisés o que tinha na terra. Só que lá em Números 13, Moisés enviou os espias, e Moisés não falou o que tinha na terra. Moisés sabia, porque Deus já tinha falado antes. Agora a pergunta é, se Moisés já sabia o que tinha na terra, por que Moisés não falou para o povo que tinha lá? Moisés deixou ele descobrir. Sabe por quê? Porque se Moisés falasse que na terra tinha jebuseus, que na terra tinha amorreus, o povo não ia querer saber de tomar posse, porque o povo ia estar consciente e ia saber que na terra tinha problema. Então Moisés não conta, Moisés deixa eles descobrirem. Eita glória! Não, eu vou falar de... Eita, meu Deus, é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus, olha que tremendo, presta atenção. Oh, glória a Deus. Irmãos, olha que negócio tremendo isso aqui. Eu falei, peraí, Deus, o Senhor já tinha falado com Moisés o que tinha na terra. Moisés sabia que na terra tinha leite e mel. Moisés sabia que na terra tinha cananeu. Moisés sabia que na terra tinha jebuseus. Por que lá em Números 13, Moisés só envia e Moisés não relata?
Deus me fez entender, porque se Moisés falasse para eles o que tinha na terra, eles não iam querer saber de tomar posse. Porque hoje, quando se fala de problema, quando se fala que tem dificuldade, o povo não quer saber. O povo quer o evangelho de porta larga. O povo não quer o evangelho de porta estreita. Você está entendendo o que Deus está falando, filho? Eu vou falar, Jesus. Eita glória! É verdade, Deus! Aleluia! Oh glória! Irmão, presta atenção, olha que tremendo. Pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo isso, percebe? Moisés, ele já sabia de tudo que tinha na terra. Porque Deus já tinha falado com ele, filho. Só você ler Êxodo 3:8, aí você lê Números 13. Você vai ver que Deus já tinha falado: ó Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito para levar para uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, a terra dos jebuseus. Então percebe, Moisés, irmão, ele já sabia o que tinha na terra. Deus já tinha avisado para ele. Só que lá em Números 13, Moisés não fala para eles o que tem. Moisés simplesmente envia eles, sem relatar o que tinha na terra. Porque Moisés já sabia, Deus já tinha avisado. Agora por que Moisés não fala? Sabe por quê, filho? Porque hoje, se você falar para o povo que evangelho é difícil, o povo não quer saber. O povo quer ouvir evangelho de porta larga. Agora quando você fala porta estreita e difícil é o caminho que leva para a vida, é poucos que quer. Mas a porta larga muitos encontrarão, como disse Jesus. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Filho, é isso que acontece. Pode perceber, Moisés, ele não relata. Ele vai deixar os espias descobrir. Agora uma coisa que eu acho interessante, segura isso. Filho, a terra era tão grande que a Bíblia fala assim, que eles percorreram 40 dias percorrendo a terra, para ver como que a terra era. Então percebe, irmão, se eles percorreram 40 dias vendo a terra, significa que a terra não era pequena, era uma terra grande, filho. Deus prometeu uma promessa grande para o povo: a terra é grande. Por quê? Porque Deus é grande. Deus, filho, nunca vai te prometer coisas pequenas. Filho, você acha que Deus, tão poderoso, tão grandioso que Ele é, você acha que Deus vai te prometer coisas pequenas? Deus não te promete coisas pequenas. Deus te promete coisas grandes. Você quer ver uma coisa? O que Deus falou em Jeremias? Para Jeremias, em Jeremias 33:3, o Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e eu respondi-te-ei, lhe direi coisas grandes, insondáveis, que você não conhece. Então percebe que Deus falou para Jeremias: Jeremias, me clama, porque eu vou falar para você coisas grandes e não pequenas. Oh glória! Então percebe que Deus, Ele não promete coisas pequenas, filho. Aleluia, Jesus! Eita glória! Aleluia! Pode perceber, filho, quando Deus falou: Moisés, eu vou tirar o povo da terra do Egito e vou levar para uma terra ampla, para uma terra grande. Porque todas as vezes que Deus promete algo, sempre é coisas grandes que Deus te promete. Não espere coisas pequenas de um Deus tão grande como esse, rapaz. Eita glória! Aleluia, Jesus! O nosso problema é achar que Deus é pequeno. Filho, se você esperar coisas pequenas de um Deus tão grande como esse, sua visão está errada. Você não pode esperar coisas pequenas de um Deus tão grande como esse, filho. Lê a Bíblia. Deus é soberano, meu amigo. Você acha que Deus nos prometeu coisas pequenas? Oh glória! Aleluia a Deus! Agora segura isso aqui. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Segura. A Bíblia fala. Segura. Presta atenção. Quando eles viram que na terra tinha gigante, eles vão começar a ficar com medo. Eles vão falar assim para Moisés: ah, Moisés, é melhor a gente voltar para o Egito. Presta atenção. Lá em Números 14, eu vou ler. Agora o capítulo adiante. Olha o que está escrito. Presta atenção, irmão. O povo já tinha presenciado o que tinha na terra. Eles descobriram que na terra tinha gigante. E após descobrir que na terra tinha gigante, olha o que vai acontecer agora. Presta atenção. Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram a Moisés e Arão, e a toda a comunidade: quem dera tivesse morrido no Egito ou nesse deserto. Irmão, vou resumir. A Bíblia fala que eles começaram a chorar. Por que eles estão chorando? Porque eles descobriram que na terra tinha gigante. Então percebe, eles viram que tinha dificuldade na terra, então eles começam a chorar. Agora interessante, na terra tinha um monte de gigantes, filhos. Anak estavam ali, os filhos de Anak estavam ali. Irmãos, os filhos de Anak eram gigantes, estavam na terra. Agora interessante, se Deus prometeu a terra para eles, Deus sabia que eles tinham capacidade. Aí você fala: mas na terra tem problema. Mas Deus sabe que você pode enfrentar o problema. Você quer ver uma coisa? Se esse povo olhasse como Davi olhasse, esse povo ia sair da terra vitorioso. Sabe por quê? Porque Davi, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, sabe o que Davi falou para Golias? Filho, a Bíblia fala que Golias, ele tinha 2,90 metros de altura, filho. Era um gigante alto, irmão, 2,90 metros de altura. O camarada era alto. A Bíblia fala que Davi era um menino. Davi era de menor quando Davi enfrentou o gigante Golias. Agora segura.
O gigante era alto, só que Davi não olhou para o tamanho de Golias. Sabe o que Davi falou para Golias? Olha o que Davi falou para Golias. Você vem a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está falando assim, ó. Eu não olho para o teu tamanho, eu olho para o tamanho do meu Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Sabe o que Davi está ensinando? Você não pode olhar para o tamanho do problema. Foca no teu Deus. O nosso problema é que a gente fica focado no problema e não em Deus. Foca em Deus, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é soberano. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Eita, glória! Aleluia! Oh, glória a Jesus! Então percebe, quando Davi enfrenta Golias, Davi não olhou para o tamanho do gigante. Pode perceber, pode ler. Davi não olha para o tamanho de Golias. Sabe o que Davi falou? Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor. Davi está mostrando o seguinte: você pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Davi não olha para o tamanho do gigante. O problema desse povo foi que eles começaram a olhar para os gigantes da terra e não olharam para Deus. Aprenda uma coisa: não foca no teu problema, foca em Deus, porque Deus é maior que o teu problema. Você quer ver uma coisa? Você lembra lá de Mateus 14, 22? A Bíblia diz que Jesus, ele estava andando sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro falou assim: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus falou assim: vem, Pedro. Perceba um detalhe: quando Pedro desceu do barco, Pedro começou a andar sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele vai tirar os olhos de Jesus e vai olhar na força do vento e vai afundar. Por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro não estava nem aí para o vento, ó. O vento simboliza problema, simboliza dificuldade. Pedro não estava nem aí pro vento. Mas o problema de Pedro foi que ele tirou os olhos de Jesus para olhar pro vento. Aí que está o problema, quando você foca no problema e não em Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Deus está falando aqui, eu creio nisso. Oh, glória a Jesus. Presta atenção. Então percebe, Pedro, ele estava caminhando sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Só que ele vai tirar os olhos de Jesus, vai reparar na força do vento e ele afunda. Então percebe, o nosso problema é quando a gente foca no nosso problema e não em Deus. Para de olhar para o problema e foca em Deus. Deus é maior do que tudo, filho. Deus é soberano. Pode perceber que aqui em Números 13, o povo começou a olhar para o gigante. Começou a falar: Moisés, lá tem Jebuseus, lá tem Amorreus, lá tem os Hititas, lá tem os Ferezeus, só tem problema na terra, Moisés. E começaram a esquecer de Deus, ficaram focados no problema. Você vai ver que o único homem ali que estava focado em Deus era Josué e Caleb. Josué e Caleb falou assim: a gente é capaz. Josué e Caleb, irmão, queria tomar posse da terra. Só que os homens falam assim: não, a gente não pode. Olha que tremendo. Josué e Caleb eram os únicos que estavam confiando em Deus. Os outros estavam focados no problema e não em Deus. Olha que tremendo. Para de olhar para o teu problema. Se você continuar olhando para o teu problema, você não vai chegar a lugar nenhum. O teu problema vai te limitar, filho. Mas quando você olha para Deus, independente do que acontece, filho, a Bíblia diz: traga à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? O Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a esperança de Israel. Então percebe, filho? Foca em Deus, irmão. O salmista vai dizer em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes e direi: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por problema. E ele disse: de onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ele estava se perguntando, porque ele estava enfrentando dificuldade. Mas ele mesmo se respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então percebe, filho, nós temos que focar em Deus, irmão, é olhar para cima, é focar em quem te prometeu, e não focar no problema. Esse povo aqui estava focado nos gigantes, e não estava focado em Deus. E aí que está o nosso problema. Para de se limitar olhando para o teu problema e foca em Deus. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.